Bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à sala inaugural do Instituto de Relações Internacionais da UFRJ Rio. Desculpem pelo pequeno atraso, eu estava numa cerimônia da reitoria, não consegui chegar antes, como esperado. Queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, a aula inaugural 2025.1. A gente conta hoje com a ilustre presença da professora Cristina Soreno Pessequini. Queria agradecer por aceitar o nosso convite, agradecer muito pela sua presença aqui hoje, para tratar de um tema que é não só quente, mas é um tema que, acima de tudo, nos custa compreender em sua complexidade por vários motivos, né? Além de ser um tema em que muitas vezes a gente está tratando de vários aspectos, né, da relação América Latina, Estados Unidos, então são vários temas, são vários setores, então tecnicamente pode tratar de um tema muito difícil, mas acima de tudo mexe com vários afetos, né? Então é difícil sequer aceitar que a gente esteja lidando com certas realidades e com o volume de notícias ruins que nos alcançam semanalmente, diariamente, né? Então acho que é muito importante a gente ter essa discussão hoje, ainda que, claro, a gente não vai conseguir tocar, imagino, nem na ponta do iceberg, mas pelo menos acho que eu tenho ouvido de algumas alunas, de alguns alunos, sobre como é chocante o fato de que, talvez por serem os Estados Unidos, a gente não se choque mais. A gente deveria estar se chocando muito, né? A gente deveria estar se chocando muito com o fato de que é possível ainda se deparar com certas notícias em 2025, né? E o fato de que lá, talvez, a gente não esteja vendo as reações que seriam de se esperar em outras épocas, alguns anos atrás, né? Então, muito obrigada por vir hoje tratar de um tema tão importante. E queria agradecer a coordenação da graduação, aos professores Ricardo, Fernando, Vitória, pelo apoio na organização, como sempre, a toda a nossa equipe de eventos, de comunicação, pelo apoio sempre impecável. Então, apresentando a professora Cristina, a professora é professora livre-docente de Política Internacional da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, professora de pós-graduação em Relações Internacionais do programa Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e Paulo, e do programa de pós-graduação de Economia Política Internacional da UFRJ. É mestre e doutor em Ciência Política pela USP, bolsista de produtividade nível 2 do CNPq e atua como pesquisadora associada do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais da URGS. Ocupou a cátedra Rui Barbosa de Estudos Brasileiros na Universidade de Leiden, desde 2018, colunista do estúdio CBN pelo mundo e autora de diversos livros como A Reconfiguração do Poder Global em Tempo de Crise, da editora Alta Books, e A Política Externa dos Estados Unidos, da editora URGS, assim como vários artigos sobre Estados Unidos e a política internacional. Então, a aula de hoje tem como título, Trump, o Brasil e a América Latina, versão 2.0. Obrigada, Cristina. Alô. Muita tecnologia, gente. Bom dia. Bom, bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer à professora Isabel por essa introdução. Ela praticamente já deu metade da minha palestra, né, com a sua excelência. Sempre agradecer ao professor Ricardo, toda a equipe aqui da PUC, né, setor de eventos, de comunicação, também o apoio técnico que estamos tendo aqui hoje de manhã, e a vocês, né, que estão presentes. Então, a minha apresentação ela tem o objetivo hoje de discutir um pouco essas questões do Trump, falar um pouco de estrutura, não só de conjuntura, até porque, como eu estava brincando com eles, né, eu não tenho nem condição mais de ficar olhando o celular, né? Porque se a gente olha o celular, o Trump a todo momento ele está criando alguma novidade, está criando alguma questão diferente, né? E hoje, acho que vocês já estão sabendo, hoje é o chamado Liberation Day, né? Que é o dia da libertação,
que é o dia no qual o Trump ele vai fazer um anúncio de tarifas, né? E essas tarifas que ele já vem prometendo desde 20 de janeiro. Então, eu só estou deixando o celular aqui para ver o horário, né? Para não me prolongar muito, estou evitando ler notícias para a gente tentar compreender um pouco isso. E como a professora Isabel falou, eu acho que tem um excesso de normalização para todas as coisas que o Trump faz, né? Então, a gente se pergunta como que ele chegou no poder, o que ele está fazendo com relação ao mundo. Então, é um pouco isso que eu vou estar trabalhando com vocês hoje. Então, eu vou partir de uma introdução mais geral, né? Também um pouco um vício que eu tenho, eu não consigo ir direto muito no assunto. Eu acho que a gente tem que lembrar um pouco como ele foi eleito, como não foi, até porque hoje, perdoem, né, até pela idade aqui, eu acho que existe um imediatismo muito grande de informação via TikTok, via imediatismo, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente está dando aula, vocês estão lá no celular assim, né? E a gente lá falando, se esgoelando, de repente, sobre a Segunda Guerra Mundial, e esse ano está fazendo 80 anos do seu encerramento. Então, aí a gente se pergunta um pouco, de onde que vocês pegam a informação, como é que a gente tem que compreender esse mundo. Então, essa palestra ela vai ter um pouco disso. A gente volta um pouco para trás, não vou voltar até quando o Trump nasceu, prometo, tá? Mas aí a gente vai falar um pouquinho de Trump 1, Trump 2, para a gente tentar entender por que as coisas estão sendo normalizadas, por que as pessoas não estão reagindo, e tentar entender um pouco a cabeça. Nós somos analistas, tá, gente? Então, a gente tem que entender a cabeça do outro a partir não do nosso desejo, não do nosso viés, não dos nossos valores, mas a partir daquilo que talvez esteja acontecendo, por mais que a gente não goste daquilo que está acontecendo. Tá bom? Então, realmente, esse seria a minha introdução inicial, né? Principalmente agradecer, rever os amigos também, né? Há muitos anos que eu também não vinha a esta casa, então é sempre um prazer. Eu vou deixar aqui para vocês um exemplar do meu livro mais recente, tá? O Ricardo vai depois encaminhar à biblioteca, que fala um pouco dessas questões, mas é também um livro que foi escrito na pandemia, né? Uma parte na pandemia. Então, imagina a gente trancado em casa, em vez de ficar jogando joguinho, fica escrevendo um livro, né? E aí, muitas considerações sobre Covid, ninguém quer mais ouvir falar, mas enfim, tá? Questões políticas de polarização que explicam um pouco esse momento. Então, vamos lá, vamos para o Trump antes que ele jogue uma bomba aqui em cima da gente. Deixa eu colocar aqui o relógio para não me estender demais, né? Que professor é aquela coisa, começa e vai longe. Ele não está enxergando mais. Acho que estou fazendo besteira. Gente, vocês notaram que eu e a tecnologia temos uma relação um pouco complexa, né? Isso, pessoas. Só acertar isso também, vocês nem sabem. Não, tem. Gente. Então, vamos lá. Bom, então, como eu falei, eu vou voltar um pouquinho, falar da eleição, né? Eu sei que às vezes gera um pouco de impaciência, mesmo sendo uma eleição que foi em novembro, né? No ano passado, então, contextualizando aqui. Bom, então, do que a gente está falando em Trump 2.0? A gente está falando dessa onda vermelha republicana, né? Que ela veio como um tsunami dentro dos Estados Unidos, surpreendendo, né? Muita gente e não surpreendendo grande parte dos analistas, né? Ano passado, dei um curso de extensão sobre isso lá no Unifesp, e uma das tarefas, né, que a gente teve no último dia do curso de extensão era fazer um mapa eleitoral há 3 dias antes da eleição. E 3 dias antes da eleição, os alunos, né, que eram basicamente alunos de graduação, eles fizeram um mapa da eleição
que a Kamala Harris ganhava com uma grande vantagem. E eu fiz um outro mapa, enviei para ele segunda, antes da eleição, e eu fiz um mapa no qual o Trump ganhava. Mapa eleitoral. E aí ouvi muitos protestos, né? Tipo, por que você está falando isso? Não vai acontecer. Você está virando conservadora, não gostei, não quero mais meu certificado do curso. Eu falei, tá bom, tudo bem, não tem problema. Né? Então, menos trabalho para mim, menos um certificado para fazer. E depois, né, veio também uma mensagem, espero que você não tenha razão. E eu falei, eu também espero que eu não tenha razão, só que na terça-feira, já na terça-feira mesmo, na madrugada, nós descobrimos que o Trump tinha ganho, e tinha ganho com uma vantagem absurda. Tá? Então, o que a gente tem aqui contextualizando, né, essa vitória, essa onda vermelha republicana, que na verdade não é só na presidência, mas é também para o Senado, na Câmara e nos governos estaduais, tá? Isso mostra que, na verdade, o eleitor americano, ele deu um mandato incondicional para o Partido Republicano para que ele haja da maneira que ele considerar mais adequada. Então, por que foi isso, né? O que foi a campanha do Trump dessa ideia do Make America Great Again and First Once More? Você teve uma atenção muito forte às agendas apresentadas pelo eleitor, né? Aquilo que eu chamo de tríade das crises, a econômica, a social, a internacional, e ele focou em questões associadas à inflação, à renda, à moradia, à fronteira, à crítica ao intervencionismo global e, principalmente, um desejo, um retorno a um passado próximo. E normalizando uma série de questões relativas à perda de direitos, a declarações homofóbicas, misóginas, né? Tudo aquilo que tem de negativo em termos de direitos, em termos constitucionais, as pessoas foram meio que ignorando, tá? Então, a campanha da Câmara optou por um discurso: o Trump é uma ameaça à democracia, o Trump é uma ameaça fascista, e as pessoas simplesmente optaram por ignorar isso. E muitos analistas aqui, nós ouvimos a seguinte expressão: o eleitor não sabe votar. Aqui, né? Se a gente for lembrar a eleição de 2022, onde nós tivemos uma eleição na qual, de fato, as forças progressistas ganharam com o governo Lula, mas, ao mesmo tempo, você teve todo o domínio dos governos estaduais, a maioria dos governos estaduais do Brasil, e também na eleição do ano passado em prefeituras para a direita, uma vitória da direita, tá? E legislativo, tanto Câmara quanto Senado, com maioria conservadora, tá? E a gente está num sistema constitucional onde você tem que ter um equilíbrio entre os três poderes: presidência, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Então, o que acontece, gente? Tanto lá quanto cá, porque o mundo, ele é meio que um espelho, né, não só dos Estados Unidos, mas de outras questões, o voto, ele tem caminhado para a direita, tá? Tem caminhado para a direita, para a extrema-direita. E, muitas vezes, as pessoas costumam dizer isso, mesmo analistas. Olha, as pessoas não sabem votar, o eleitor está despreparado, mas, na verdade, será que é isso, gente? Ou isso é um pouco de arrogância acadêmica da gente estar vivendo em bolhas que acreditam que nós estamos perdendo realmente os direitos. E, na verdade, não é acreditar, gente. Nós estamos perdendo direitos com as vitórias desses grupos conservadores. Mas existe uma parcela do eleitorado que considera isso mínimo diante dos outros problemas, que são, como eu falei, a tríade das crises: a econômica, a social e a internacional. Principalmente essas duas questões. Todas as pesquisas eleitorais, todas, antes da eleição do Trump, elas indicavam que entre as 10 preocupações principais do eleitorado, em nenhum momento estavam perda dos direitos e valorização do regime democrático. Quais que eram as principais questões? Inflação, moradia, dificuldade de acesso à alimentação, tudo isso estava em primeiro lugar. Mesmo a crise migratória, ela não aparecia
ela aparecia em 10º. Aí vocês podem se perguntar, poxa, mas por que as pessoas votaram contra uma política migratória do Biden, se essa era a 10ª preocupação? Porque, na verdade, era uma questão transversal de segurança, de agenda. O Trump mentiu inúmeras vezes durante a campanha, atacou inúmeras comunidades. Como eu falei, tudo tem de ruim, né? Xenofobia, nacionalismo, misoginia, transfobia. E as pessoas votaram, apesar de, e não por causa dele, tá? Elas não votaram somente por essas pautas, mas sim pela recuperação da economia. Então, veja, isso é muito complicado, né? É uma normalização daquilo que a gente acha que está errado. Só que tem gente achando que isso está certo. Então, a gente tem que entender, primeiro, isso, e também fazer, escutar, porque as pessoas estão trabalhando nisso. Eu convido vocês, né, a assistirem, né, no dia da posse e também outros. É difícil, tá, gente? Mas a gente é analista, a gente não pode ver só aquilo que a gente gosta. Assistam, por exemplo, a aclamação, a catarse que houve dentro do dia da posse do Trump em um ginásio de hóquei, que é um jogo muito popular nos Estados Unidos, para o Trump. Ele toma posse e ele vai nesse ginásio. Lotado. Mais de 10 mil pessoas, quase 20, 30 mil pessoas, em plena catarse. Então, quando a política chega a catarse, a política chega à manipulação, por conta de um líder carismático que tem sabido interpretar esses anseios, né, da população, aí a gente tem que se preocupar, porque nós já vimos isso antes. Tá? Então, essa onda vermelha republicana, ela tem essas raízes desde a primeira derrota dos democratas na eleição de meio de mandato, em 2022, os sinais estavam lá de que as coisas não estavam caminhando bem, e os democratas simplesmente ignoraram. Não vou entrar do lado democrata, depois a gente pode até explorar isso, mas eu queria primeiro passar essa introdução para você. O Trump da campanha de 2024, ele é um Trump muito diferente da campanha de 2016. E o Trump de 2020 também, tá? O Trump da campanha de 2016, quando ele consegue o primeiro mandato, ele tinha falas desagradáveis, anticonstitucionais, antidemocráticas, mas não era ainda essa catarse emocional, tá? Mas naquele momento, né, eu lembro que eu até estava conversando com alguns colegas americanos e eu fazia as mesmas perguntas que eu colocou aqui na mesa. Por que vocês não fazem nada? Ele está ofendendo várias comunidades. Ele está se colocando de uma maneira antidemocrática. Como vocês não inviabilizam uma candidatura dessa? Liberdade de expressão. Sim, mas espera. Ele está chamando a outra candidata de velha, dorminhoca, incompetente, uma mulher que não serve para nada, e ele não vai sofrer nenhuma punição eleitoral. Isso em 2016, gente. Não, é brincadeira. Ninguém leva esse cara a sério, falando, coisa tá ruim. E ele simplesmente falou, não, a gente vai ganhar. Não ganhar, tá? Ganhar entre a população, irrelevante. Tá? Irrelevante, que vale é o jogo jogado. E o jogo jogado nos Estados Unidos é que você tem que ganhar no colégio eleitoral e entre a população. A Hillary ganhou com 3 milhões de votos a mais do que ele em 2016. E ela não ganhou. Aí vem uma outra pergunta que eu sempre faço. Por que o americano não vai para a rua protestar contra o colégio eleitoral? Por que o americano não quer votar diretamente? Também é um fim de interrogação. Não vamos entrar aqui, que a gente ainda vai chegar na América Latina, mas são coisas que eu quero deixar para vocês refletirem sobre os Estados Unidos e o sistema americano. E isso explica muito essa onda vermelha republicana. Então, em 2016, você tinha um empresário que prometia eficiência e tal. Em 2020, pandemia, a coisa já entra numa catarse religiosa, acusações de fraude que vão na absurda invasão do Capitólio, em 8 de janeiro de 2021,
pelo qual várias pessoas já estão sendo absolvidas, outras sequer foram condenadas, e o Trump, que foi um dos incitadores da insurreição, não foi condenado. Então, assim, onde que as coisas acabam em pizza? Só no Brasil? Não necessariamente, tá? Então, só realmente contextualizando aí para vocês. Trump perde a eleição em 2020, mas volta triunfante agora em 2025, tá? Então, o que a gente tem aqui? O Trump é Trump de 2017 a 2025, né? Estou esquecendo aí o interregno Biden ainda, que eu considero os democratas grandes responsáveis, né, por essa derrocada, né? Mas eu acho assim, gente, eu acho que no mundo todo as forças progressistas elas não ouvem. Enquanto elas não começarem a ouvir o que o eleitor está falando, o que ele está se preocupando, e mostrar que é importante democracia, que é importante essa luta, sem abstrações, gente, abstração é ótimo, mas abstração não coloca comida na mesa, tá? Sem essa abstração, a gente não vai conseguir mais ganhar. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ficar bastante consciente disso. Então, vamos lá. O que o Trump em 2017 prometia e o que o Trump em 2025 promete? Ele promete justamente uma reconfiguração do poder global, no qual nós vamos ter aí uma disputa direta entre os Estados Unidos e a China, e nós aqui, pertencentes ao sul geopolítico, transitando nessa agenda. Tá? E a América Latina, onde que a América Latina se insere, onde que o Brasil se insere? Nesse sul geopolítico. Hoje, dia da nossa palestra, tá? Como eu brinquei no início, é o Liberation Day. Não fui eu que conheço essa expressão, essa é uma expressão do Trump, que é uma expressão que significa a libertação da América dos constrangimentos comerciais, das imposições multilaterais que os seus parceiros estão fazendo para ela, tá? Então, está previsto hoje uma entrevista dele na Casa Branca, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, para fazer o anúncio dessas tarifas. O que a gente já sabe? Aquilo que já está vindo, né? Então você já tem a sobretaxa de 25%, né? Para alguns produtos, inclusive produtos do Brasil, como aço. A gente sabe que já vem proibição de carro elétrico, isso já está vindo. A sobretaxação de Canadá e México, tarifas recíprocas. Então a ideia é assim: tudo que os fizerem conosco, nós vamos fazer com os outros, tá? Então é uma política nacionalista, mas ela é também uma política unilateral e revisionista que visa uma repactuação do multilateralismo, aqui eu estou sendo otimista, tá? Eu estou falando repactuação, mas, né, eu também não quero assustar muito, tá, gente? Mas é, na verdade, o fim daquele mundo que foi construído no pós-45, gente. É ataque às Nações Unidas, é ataque à Organização Mundial de Comércio, é ataque à Organização de Estados Americanos, é ataque a qualquer mecanismo institucional que tenha qualquer tentativa de minimizar o exercício do poder americano. É uma revisão, tá? Depois eu vou trazer algumas hipóteses, né, sobre isso, porque ele está fazendo isso, e também as medidas aqui na América Latina, mas eu só estou realmente, por enquanto, contextualizando. Então, de fato, gente, nós estamos aí diante de um governo que ele quer mais governar da maneira que ele governava. E ele já fez isso em 2017. Tá? Uma coisa que eu acho bom no Trump é que, assim, usando o termo popular, não acadêmico, o Trump já chega, já dá na nossa cara. Então, assim, a gente não pode dizer assim, eu não sabia. Não, mas ele falou que ia fazer. Você esperava o quê? Que ele não ia fazer. Não, todo político mente. Pois é, gente, esse não está mentindo muito. Né? Então, fica uma sensação de incapacidade, muitas vezes, da gente reagir. Ele mente muito, só não isso. Exatamente. Ele não mente nessas coisas, mas ele vai mentir sobre outras, né? Agora, isso aqui já está claro, porque ele já fez isso no primeiro mandato. Então, nós estávamos, inclusive, numa época de pandemia, que ele saiu da organização, não nem saiu, na época, né? Ele não fosse obedecer a Organização Mundial de Saúde. Agora ele já saiu.
né? Não vou tratar como Comitê de Direitos Humanos. Então, assim, todo o sistema, né? A hegemonia americana ela é baseada num sistema de força, né? Que aí você tem o poder bélico, o poder militar, o poder ideológico, né? Que é essa questão da imagem, mas também no sistema das organizações internacionais multilaterais. E é justamente esse sistema que ele está desmontando. Ele está desmontando, né, gente? Veja, ele já desmontou. O pessoal estava falando outro dia assim, poxa, coitado da Organização Mundial de Comércio, né? Ela não funciona. Mas ela não funciona desde 2017, quando ele começou a desmontar. Não, porque o Biden. O que o Biden fez para fazer a Organização Mundial de Comércio voltar a funcionar? Tá? E aqui é um outro problema que eu vou ser bem chata com vocês, tanto quando falar agora do termo geral, quanto falar de América Latina, que é o seguinte: o Biden, ele tinha o que é de diferente? Lógico que uma pauta progressista para todos os temas que nos interessam. Direitos humanos, meio ambiente. Mas essa questão do poder americano, praticamente, as organizações internacionais multilaterais, elas não tinham importância nenhuma. Às vezes Israel foi condenado por conta da faixa de Gaza nas Nações Unidas. E não, qual foi a reação do governo Biden? Nenhum. Tá? Então, a gente também tem que ver assim, o demônio e o santo, não tem ninguém santo aqui, tá, gente? E também não tem ninguém demônio, só tem poder, violência, tá? E não são forças abstratas, são forças políticas que atuam aqui nesse momento, tá? Então, aqui, bom, como eu falei, um tom otimista, né, com a atuação do multilateralismo, mas uma destruição da ordem internacional. Negacionismo ambiental, climático, científico, as guerras culturais, um retrocesso democrático, autoritarismo, tudo isso a gente já sabia em 2017 e em 2025. Um país fragmentado internamente, tensionado domesticamente, tá? A minha tese, gente, há muitos anos, é que os Estados Unidos já vivem uma guerra da secessão, tá? O que é essa guerra da secessão? É justamente o declínio de uma América tradicional, branca, anglo-saxã, protestante, que vem sendo, né, cada dia menos presente em termos políticos, em termos culturais, e o que essa tendência, né, o que essas elites tradicionais elas fazem? Elas apelam, né, justamente para esse grupo, que é o grupo dos fundamentalistas brancos. Né? Então, o que a gente tem aqui? Proud Boys, Quenon, você vai indo para os extremos, né, gente? Você vai para os extremos, você vai perdendo poder. Mas é um país que ele mudou, gente. E ele sempre foi. Isso, assim, gente, para quem estuda Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre foi um país extremamente violento. Extremamente. Tá? Um país que sempre desrespeitou direitos. Então, a gente não pode romantizar um país que até os anos 60 tinha apartheid social. Tá? E hoje você ainda tem muitas leis em muitos estados do Sul, tá? Que elas lembram a época do apartheid nos Estados Unidos. Mas não se podia falar disso. Não podemos falar que tem discriminação racial nos Estados Unidos. Gente, porque eles estão prometendo a democracia no mundo, na Guerra Fria. E a gente aqui reproduzindo essas falas. Os Estados Unidos são o país mais democrático do mundo. Por quê? O eleitor não vota diretamente. Era um país que até os anos 60 tinha apartheid social. A gente tem que ficar... Eu sou fã dos Estados Unidos, gente. Já fui para a Disney, estudo nos Estados Unidos, vou continuar estudando. Agora, a gente tem que reconhecer que é um país extremamente violento há muitos anos, tá? É muito tempo. Então, esse tensionamento doméstico, essa guerra da secessão, ela é representativa dessa transformação social, cultural,
da perda de renda, da perda de espaço, das elites tradicionais do OSP e da população do OSP tradicional. Tá? Então, o que acontece? Se você é pressionado, você vai reagir. Então, gente. Você pode mudar os formatos da guerra, mas ela ainda é uma guerra. E outra coisa, né? Veja, você tem uma elite decadente, mas você tem novas elites no poder. Que aí eu coloquei duas. Uma que é muito visível, tá, gente? Que são as Big Techs. Tá, aqui a gente está falando do Musk, está falando do Bezos, está falando de todas essas elites. Que são as elites que controlam as informações que você estão acessando no celular. Como eu falei, às vezes você está dando aula, o aluno está assim. Né? Aí, uma vez eu cheguei a perguntar, eu falei, poxa, mas aonde você se informa? Né? Até aquela piada que eu contei no início. O pessoal falou, eu não me informo, mandam para mim as informações, mandam os avisos. Eu falei, então tá bom, o algoritmo decide o que você pensa. Aí a pessoa olhou para mim e falou, o que é algoritmo? Eu falei, tudo bem, eu também sou de humanas, não entendo nada disso, tá? Mas a questão é, repare, tá? Vocês são sempre direcionados para a bolha de vocês. Então, você tem essas Big Techs, você tem a Big Pharma, que é menos visível, tá? Ela é menos visível, mas é a indústria de medicamentos. E aí, gente, tem uma outra coisa, que é a troca do dinheiro. Da onde está vindo o dinheiro para financiar a campanha eleitoral? Quem que financia mais? Desde a época do Obama, quem está financiando campanha eleitoral nos Estados Unidos não é mais exclusivamente o complexo industrial militar em primeiro lugar, tá? Quem tem hoje o maior aporte financeiro para a campanha eleitoral dos Estados Unidos são as Big Techs, tá? Então, a gente está falando aí de Amazon, está falando de X, está falando de Microsoft, tá? O Bill Gates é o lado positivo, né? O Musk é o lado negativo, o Bill Gates é o lado positivo, tá? Mas o dinheiro é o deles, né? E também as companhias de saúde e de previdência. Então, o complexo industrial militar perdeu importância? Lógico que não. Mas hoje ele está, dependendo da eleição, em terceiro e quarto lugar no financiamento de campanha. Então, isso significa que é esse dinheiro que está vindo, né, para as campanhas eleitorais, são os interesses que eles querem, tá? Então, por isso que o Musk é tão eficiente assim, tá? Mas, de novo, não vou entrar em tudo isso, mas só jogando as coisas para você pensar, para vocês pensarem. E aí, gente, uma questão que eu venho trabalhando desde o primeiro mandato do Trump, e aí eu já passo na sequência para falar de América Latina, que é o seguinte: o Trump ele trabalha com aquilo que eu chamo de imprevisibilidade previsível. Tá? O que é imprevisibilidade previsível? É você saber que ele vai aprontar alguma. Tá? Então, a todo momento, isso também é uma tática, tá? É uma tática de informação, mas também é uma tática de preparo, que é deixar a todos nós num estado de excitação para ver o que ele vai fazer next, né? E também no estado de apreensão, medo e tensionamento. Por quê? Porque você não sabe para aquilo que você vai se preparar, né? E muitas vezes a bravata, ela esconde a verdade. Então, não é que o Trump ele governa pelo Twitter, que ele governa por essa imprevisibilidade previsível, da gente saber que ele vai fazer alguma coisa, mas sim que ele quer manter todo mundo num estado de atenção e voltando também aquela outra palavra que eu usei, catarse, tá? Porque quanto mais você fica nesse estado, menos você pensa. Porque a névoa, ela enquadra os teus olhos. A gente chamava isso no passado de cortina de fumaça. São cortinas de fumaça, mas também são balões de ensaio. Você joga a provocação. Você pegou, tá? Tem várias táticas associadas a isso, da extrema-direita, o apito de cachorro, a mangueira das mentiras, tem muita coisa envolvida aí, mas faz parte dessa tática. Então, gente, vai ser sempre assim durante esse mandato. Então, a gente está desde o dia 20 de janeiro esperando o dia 2 de abril. Né? Inclusive, a gente brinca, podia ter sido ontem, que era o dia da mentira. Mas não, ele fez questão de botar para hoje.
Mas vamos ver como tudo isso afeta, né, essa catarse permanente, né, esse estado que a gente precisa sair para pensar o mundo aqui na América Latina. Tá? Bom, como é que afeta a América Latina? E aí, de novo, eu volto para o contexto, né, gente? A gente tem que lembrar o seguinte: a América Latina é uma região periférica pertencente ao sul geopolítico, tá? Com diversas desigualdades entre seus países e que vive sob a sombra da hegemonia. Tá? O que isso significa? Para os Estados Unidos, né, a América Latina é um território contíguo e de segurança. Eu até estava lendo um texto novo, né, essa semana sobre viagem do Marco Rubio ao Caribe, e eles estavam usando o termo também terceira fronteira. Né? Então, a América Latina seria uma terceira fronteira dos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma zona de influência que está relacionada à geopolítica e geoeconomia natural. Os Estados Unidos nascem com isso e a gente nasce com isso também. Eles estão lá em cima, gente. Não adianta. Você vai olhar para cima. Eles estão lá, não sei aqui. Mas os continentes estão se movendo e não sei o quê. Mas até quebrar, né, até separar, supondo que separe, tá? E eles estão aqui também, tá? Lembra da influência ideológica. Então, para os Estados Unidos, você sempre vai ter uma constante. É preciso preservar a estabilidade, a governança democrática aqui no continente. Leia-se governos favoráveis aos Estados Unidos e que não façam frente a ele, não tragam ameaças, e impedir o fortalecimento de poderes intrarregionais, de integração política e estratégica autônoma e também de parcerias e laços extra-regionais. Então, poder intrarregional, exemplificando o Brasil. Tá? Um Brasil mais fraco. Vamos discutir essa questão do Brasil, que é mais complicado. Impedir o sucesso, por exemplo, de organismos, tá? Como a Unasul, né? Alguns anos atrás, a Unasul, você entrava no programa de pós-graduação, só tinha trabalho de Unasul, União das Nações Sul-Americanas. Tá? Conselho de Defesa Sul-Americano, vários trabalhos, várias dissertações, várias teses. Hoje, nada. Todo mundo quer pesquisar extrema-direita. Beleza, concordo. Tá? Por que a Unasul não existe mais? Por que uma coisa que demorou tanto tempo para construir, ela foi destruída assim? Ó? A esquerda já entendeu isso? Não, eu acho que eu não entendi. Tá? Eu tenho pistas. E aí também entra um pouco da minha frustração. Por que a gente deixa as coisas serem desconstruídas tão rapidamente? Como que isso acontece? Tá? Então, os Estados Unidos querem o Brasil forte, eles não querem o Unasul, eles não querem a China aqui no continente. Hoje é China. Aí, o que isso significa, gente? A América para os americanos. Isso está escrito, gente, desde o século XIX, na doutrina Monroe. Tá? Alguns anos atrás, até antes da pandemia, eu fui fazer uma palestra numa universidade do Equador. E eu usei o termo doutrina Monroe. Eu quase fui expulso da sala. Você pode falar isso, porque nós, latino-americanos, somos um continente livre, bolivariano, liberto de todas as coisas. Assim, gente, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Eu sou uma geopolítica. Não importa o nome que eu dê. Tá? Pode ser doutrina Monroe, pode ser território contíguo, pode ser território de segurança, terceira fronteira, mas a questão é a seguinte: essa é a zona de influência dos Estados Unidos. Não importa o nome que você dê, você não precisa chamar de doutrina Monroe. Que ofende, não chama. Tá? Então, não vou mais falar doutrina Monroe. Mas isso daqui é o lugar deles. Eu, particularmente, me sinto mais ofendida quando me chamam de quintal. Porque essa é uma outra expressão que se usa para se referir à América Latina. Eu acho muito pior do que você dizer que isso é uma doutrina geopolítica
de preservação de zona de influência que nasce no século XIX. Esse pior. Quintal, outra que eu odeio quando usam, espaço vital. Odeio, tá? Porque é uma alusão ao movimento nazifascista, tá? Carl Schmitt usava isso também. Agora, a gente tem que entender que a gente está à sombra da hegemonia. O que vai variar, gente, ao longo do tempo, desde 1823 para cá, são os nomes, tá? Essa não é uma cortina de fumaça, tá? São os nomes e a tática, né? Eu lembro que quando o Trump assumiu no primeiro mandato, a primeira coisa que ele disse, o secretário de Estado, Rex Tillerson, na época, ele disse o seguinte: a doutrina Monroe está viva. Por que ele disse isso? Porque 2 anos antes, o secretário de Estado do Obama, John Kerry, tinha dito: a doutrina Monroe está morta. Eu chamo de doutrina zumbi. O governo, todo mundo vai dizer que está morto ou vivo. Mas o que eu quero que vocês marquem aqui é justamente isso. A América Latina é uma região do sul geopolítico que se encontra à sombra da hegemonia e nós vivemos, sim, em uma condição periférica. Tá? Não vamos limpar as palavras. E não é necessário, não tem vergonha nenhuma em falar nem geopolítica, e nem periferia, e nem sul. Tá? Então, a gente tem que assumir. Isso é a nossa realidade. E eles estão mais poderosos, é uma relação de poder assimétrica, e essa relação de poder assimétrica tem consequências políticas e econômicas para a nossa região, com ingerência política e com interferência militar. Tá? Como é que o Trump foi o Trump do primeiro mandato? Até porque agora, gente, são 3 meses só do segundo mandato. A gente não tem muito balizamento além dessas coisas que a gente precisa ler, né? Além da cortina de fumaça, além do TikTok, além do X. Mas qual que era o documento estratégico do Trump para o hemisfério americano, tá? Para a América Latina? E aí vocês vão ver que ele está reproduzindo tudo agora. Tá? Eram 5 pilares que ele chamava de 5 pilares estratégicos para o hemisfério. Então, primeiro pilar, aqui eu tentei juntar a retórica diplomática, né, a retórica do Departamento de Estado, com as questões práticas que ele fez durante o mandato. Tá? Segurança do território americano. O que isso significa? Tá? Política migratória, tráfico de drogas e crime organizado. Tá? A política migratória do governo Trump era uma política migratória de tolerância zero. Tá? O que é a tolerância zero? Você vai fechar as portas dos Estados Unidos. Tá? Então, essa política ela já vem desde o primeiro mandato. Tá? Então, ele tinha refeito as políticas do Obama, ele tinha quebrado uma série de agendas de legalização, de status de proteção, né? Então, isso era bastante presente. Também combate ao tráfico de drogas na fronteira, militarização das fronteiras. Então, essa questão ela já estava muito presente. Não é nenhuma novidade. Então, se as pessoas lutaram para retomar isso, é porque elas sentiram falta dessa política. Tá? Então, não é assim, olha, nossa, não sabíamos o que ele ia fazer. É isso aí que ele fez e é isso que ele está retomando. Tá? Segundo ponto, crescimento econômico e mercados livres. Revisão do NAFTA, que deixa de ser NAFTA e passa a ser chamado de United States, Mexico, Canada. Com tarifas, com restrições alfandegárias, isso já tinha sido feito. Qual é a novidade aqui? É uma novidade que ela começa já a combater a presença chinesa. Um projeto que pouca gente sabe que existiu, até porque ele não avançou muito, né? Mas era um projeto de infraestrutura por meio de parcerias públicos-privadas que ele chamava Growth in the Americas, né? E ele até tinha um nome em espanhol, né? Veja que engraçado. Hoje o Trump proíbe o espanhol como língua, mas na época ele já tinha um nome em espanhol, que era o América Cresce. Tá? Então, a ideia era tentar combater a China nesse campo da infraestrutura, contando com projetos
exemplos, né, de empresas, principalmente no setor da construção civil, no setor de infraestrutura rodoviária e tecnológica, né, com foco na guerra tecnológica, até no 5G. Então, gente, isso aqui eu costumo dizer que é uma coisa muito importante, tá? Porque é o primeiro movimento real de enfrentamento da China em termos econômicos dentro do hemisfério americano. Como eu falei, ele não vai muito adiante, ele não dá muito certo, mas é algo que ele é trazido pelo governo Trump. O governo Trump, ele reformata a competição com a China dentro da América Latina, tá? Então, Growth in the Americas. Pilar 3, reafirmar o compromisso da região com a democracia e a legalidade. Então, assim, principais inimigos, Venezuela, Cuba e Nicarágua. Quais são os principais inimigos hoje? Venezuela, Cuba e Nicarágua, tá? E o combate ao comunismo, né? Sempre o fantasminha do comunismo presente. Então, sim, gente, reafirmação da agenda americana. Não tem nada de novo aqui. Ainda nos 5 pilares, tá? Conter a agressão econômica e a influência política maligna. Prestem atenção, gente, assim, não achem que sou eu que estou falando nesses termos, tá? Essa é a linguagem que ele usa no documento. Embaixo, depois do número, é o que eu estou explicando para vocês que ele fez. Mas veja a linguagem, né? Influência política maligna. Porque a China era comunista, enfim, tá? Mas qual que é o foco aqui, de novo, tirando a cortina de fumaça? China, combater a influência dos BRICS, a integração regional autóctone e a promoção da guerra tecnológica, oferecendo sanções aos países que não pegariam o 5G americano e sim fechariam acordos com a China. Tá? Então, aqui também uma política anti-China. E, por fim, o 5º pilar, expandir e fortalecer a comunidade regional de aliados, né, que eles chamam de like-minded partners, que é a questão da elite, né, das elites nacionais e fragmentadas, aqui dentro dos nossos países, tá? E também a questão dos laços da direita transnacional e do movimento conservador. Isso daqui é uma das grandes dificuldades do mundo atual. A gente não pode nem exacerbar o poder dessa direita transnacional, mas a gente não pode ignorá-lo. Vídeo CEPAC, vídeo Eduardo, né, família lá nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente estuda isso, porque ao mesmo tempo que eles fazem parte dessa aliança conservadora, que é muito perigosa, eles têm que adaptar o discurso aos locais nos quais eles atuam. Tá? A direita no Brasil é uma coisa, a direita na Argentina é outra e a direita nos Estados Unidos é outra. Você vai ter toda uma raiz comum, mas o comportamento tático e estratégico e as questões que eles vão explorar, elas vão ter que ser diferentes. Tá? Então, tudo isso, gente, já estava presente, né, no primeiro mandato. E eu até gostaria de chamar a atenção mais para essa questão da cooptação das elites nacionais e fragmentadas, tá? Isso aqui a gente subestima muito. Mas quando você tem país, não é só no Brasil, mas vários países latino-americanos, as elites nacionais, elas não olham para dentro, elas olham para os Estados Unidos, tá? Elas são elites que se identificam com o pensamento ocidentalista, culturalista, branco, xenofóbico e nacionalista, tá? Então, essa parcela dessas elites, ela vai ter uma atração muito maior para esse movimento da direita transnacional, tá? Então, isso tem a ver com relações oligárquicas de poder, clientelismo político, né? Não é só guerra cultural, é isso que eu quero passar para vocês. Não é só questão de aborto, não é só questão de direitos de gênero, é também uma questão que ela vai muito fundo na questão constitucional de uma maneira geral. Tá? Então, é preciso a gente estar muito atento, porque quando a gente olha, por exemplo, para 2016 no Brasil, quando a gente tem o impeachment /golpe, né, da Dilma, alguns dizem impeachment, outros dizem golpe, né, a gente vai ter uma contra-reação dessas elites nacionais. Tá? São essas elites que fazem o golpe. É um movimento que vem de dentro. Então, você tem um fator externo,
mas você tem um movimento de dentro que ele é palatável, ele é receptivo a essa questão que vem de fora, tá? Aí, para os saudosos do Biden, né? O que o Biden fez para a América Latina? Prometeu agendas para o desenvolvimento, né? A agenda global, Build Back Better World, né? Que é a parcerias para e o PAEP aqui na região, também quase ninguém ouviu falar, né? Que é a parceria, até tem que falar, porque é muito nomes muito bons. Parcerias para as Américas de prosperidade econômica. O Brasil não estava incluído nisso, tá, gente? No América Cresce, sim, o Brasil tinha alguns projetos de infraestrutura que ele ia participar. O PAEP, o Brasil não assina, tá? O Biden, ele não é que ele não assina, né? São países muito pequenos que fazem parte, principalmente da América Central. Agenda do meio ambiente, democracia e direitos humanos, né? A reativação do sistema da cúpula das Américas, o apoio ao regime democrático ao Brasil, isso é fundamental, em 2022, para a gente ter tido a transição, senão, de repente, a gente não teria, tá? Se eles tiveram a invasão do Capitólio em 6/1, nós tivemos o 8/1, tá? Acho que, inclusive, no início, eu acho que eu falei 8/1 em vez de 6. Falei errado. Ótimo. E me esqueçam, tá? Hoje, certo? Mas são datas muito próximas, não são, gente? Não existe coincidência na vida, mas tudo bem. Então, assim, se o governo Biden ele não tivesse sido um garantidor da estabilidade democrática em 2022 e na posse do Lula em 2023, eu não sei muito bem qual seria o nosso futuro, tá? Mas eles estavam, durante todo o ano de 2021, 2022, nós tivemos muitas visitas, muita presença americana aqui no Brasil, tá? Departamento de Estado, National Security Agency, e muito recado. Olha, a ordem democrática tem que ser respeitada. Olha, vocês não podem derrubar o governo. Olha, a gente não vai reconhecer um governo que for deposto. A gente vai reconhecer o governo eleito, né? Tudo isso foi muito claramente falado. Então, isso é muito importante da gente lembrar. Agora, do ponto de vista econômico, de outras questões, tem muito avanço, tá? Agenda de contenção geopolítica, Venezuela, Cuba, China, e aí o avanço exponencial nesse período, tá? Da Belt and Road Initiative aqui na América Latina, tá? O Brasil não entra, mas o Brasil hoje tem na China o seu grande parceiro para investimentos, para comércio, tá? Ele não é membro da iniciativa do Cinturão da Rota, mas ele está inserido na esfera de influência americana, assim como na esfera de influência chinesa. O Brasil é um grande campo de atuação, tá? E isso depois, na finalização, a gente vai trabalhar um pouco mais. Você tem, portanto, variações táticas, né? Mas não necessariamente grandes mudanças. Aí a gente chega agora no Trump 2.0, que é o que eu falei. Pode ser que tudo que eu fale agora volte para trás ao longo do dia, tá? Mas só deixando, né, só apontando algumas coisas. De novo, né, doutrina Monroe, agora, em vez de 5 pilares, nós temos 4, mas aí a gente tem um foco muito grande nessa questão do risco multidimensional, tráfico de drogas, principalmente com a questão do fentanil, tá? O fentanil na fronteira com o México é uma grande questão. Só que sim, gente, o problema de droga é um problema que ele é de dentro para fora, mas de fora para dentro. Se você tem consumo, você vai ter venda, tá? Então, não é só uma questão de repressão policial, é uma questão também de repressão policial, repressão de forças armadas, mas redução de danos dentro do próprio Estado. Tá? Por que as pessoas consomem drogas? Essa é uma outra questão, tá? Mas continua a questão migratória, só que muda um pouco a linguagem, né? Então, aqui é a linguagem deles. Eu fui pegar lá no site do Departamento de Estado, é muito pouquinha coisa, está tudo muito genérico ainda. Tá? Mas está assim, proteção de cidadãos dos Estados Unidos, tanto em casa, né? Eles falam em casa para se referir ao país, no exterior, incentivo ao crescimento econômico abrangente, defesa da liberdade
e a questão do Caribe. O secretário de Estado, né, o Marco Rubio, ele é um cubano-americano, né, ele é uma pessoa que era vista como linha dura, ele já foi candidato, pré-candidato à presidência, não conseguiu emplacar a candidatura, né? Sempre foi visto como um dos nomes anti-Trump no Partido Republicano, não tanto anti-Trump quanto o próprio vice do Trump, né? Política é política, né? Todo mundo vê a luz em algum momento, e o Marco Rubio viu a luz, né? Ele está no governo agora. Ele está fazendo um tour agora no Caribe, né? Justamente para tentar emplacar algumas agendas de cooperação econômica e, principalmente, levar a China um pouco mais para longe, tá? Dentro daqui, tá, gente? Questão do Brasil, né? E a questão da presença americana na região, de uma maneira geral. Deixa eu só... Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um Estados Unidos presente, porém diferente, né? Uma provocação que eu faço para vocês, né? Eu acho que a grande questão é a questão associada realmente à presença da China, bilateral e multilateral. O Trump tem deixado isso muito claro. Refazer a região, tá? E ver como que ela pode se inserir no sistema americano novamente, só que é uma competição desigual. Os Estados Unidos hoje eles não conseguem competir com a China no mesmo pé de igualdade que eles gostariam. Então, quando eu falo isso, é questão de ajuda, investimentos, comércio, tá? Também existe a presença dos BRICS, mas a gente não pode subestimar a força americana no sentido da pressão política, tá? Nós tivemos já a saída do Panamá da Rota da Seda. Tá? O Panamá já anunciou sua saída em fevereiro de 2025 formalmente. E há toda a discussão sobre o Canal do Panamá, que é um pouco uma cortina de fumaça com uma questão da Groenlândia. Vamos tomar a Groenlândia, não vamos tomar, né? Então, existe aqui toda uma cortina de fumaça também. Por quê? Porque o Canal do Panamá estava sendo muito mais explorado pela China, tá? Então, a grande preocupação do Trump é realmente a China aqui na região. Você vai ter uma agenda amigos e inimigos, né? Inimigos são os de sempre, Cuba, Venezuela, Nicarágua, né? Os amigos, Argentina, com Milei, tá? Mas que falou, continua na rota da seda, não consegue sair, que é aquele dilema, né? Se você depende economicamente da China, como é que você vai sair de todos os acordos com a China? Você não vai conseguir fazer isso, tá? E El Salvador, né? El Salvador tem sido visto como um modelo de segurança pública, tá? O governo Bukele. Então, nós tivemos, inclusive, a visita nesses últimos dias de representantes do governo americano às prisões Supermax de El Salvador. Tá? Para todo mundo, gente, que tem um pouco, né, de apreço pelos direitos humanos, é algo, pelo menos para mim, que me passa um frio na espinha. Tá? E me passa mais um frio na espinha, porque as pessoas estão votando em candidatos que prometem reproduzir isso. Então, é algo que realmente me exacerba, né? Mas a gente precisa achar um modo de falar, né? De comunicar para as pessoas que realmente isso é um risco, né? Isso não vai trazer segurança para elas, porque vai trazer aparente agora, mas talvez no próximo mês estejam elas lá presas, né? Mas é complicado, tá? Argentina, El Salvador, né? Nova frente de batalha, né? Além da frente tecnológica, minerais críticos e terras raras. Isso vocês vão ver acelerar muito esse ano, tá? Do segundo semestre para cá, nós tivemos diversos acordos fechados com a China nesse campo. Então, acordos preferenciais de exploração da China de minerais críticos e terras raras na América Latina e no Brasil, e o Brasil correndo também para fechar um acordo com os Estados Unidos. Estão fechados, enfim, tá? É isso que está em andamento. Eu não tenho ainda muita coisa concreta para passar para vocês. Tem algumas coisas, mas eu vou deixar aqui só pontuar. Tá? Tem os impactos dos cortes, né, do Departamento de Estado, na USAID, né, no NED, National Endowment for Democracy, que é o grande braço intervencionista aqui na região, né, de promoção da democracia.
Agora, não se enganem, né, gente? Ele vai mudar os mecanismos. Ele não vai encerrar os mecanismos, tá? O que a gente não sabe é o que vai substituir, por exemplo, o TED, tá? A gente não sabe o que vai entrar no lugar da USAID, do Departamento de Estado, mas alguma coisa vai vir. Então, a gente tem que aguardar quais são esses novos mecanismos de contenção e engajamento, e a gente tem as agendas de comércio, que vai vir hoje, né? O facão vai vir hoje, vamos aguardar, e as agendas tradicionais da OEA, tá? Do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. A questão do Golfo da América, da fronteira, né? Então não é mais Golfo do México, é Golfo da América. E aí, gente, assim, cuidado, não tem muito tempo discutindo essas coisas, tá? É que nem a guerra dos bonecos. Outro dia o pessoal perdeu, sei lá, 3, 4 dias em discussão conjuntural sobre a guerra dos bonecos, né? Que o Lula apareceu de boneco. Gente, vamos grow up, né? Todo mundo. Tarcísio, coisa do Neto também. Enfim, eu já passei de 50, né? Essas coisas começam a me cansar um pouco, né? Quando eu vejo as pessoas perdendo muito tempo discutindo essas coisas. Mas o que isso se esconde? Esconde realmente uma intenção de reafirmar a doutrina Monroe aqui na região. Tarifas muito fortes sobre o México, o Canadá, tá? Canadá como 51º estado, enfim, aquilo que o Trump tem feito, que a gente tem visto. E no caso do México, né, também, agora, não sei se vocês viram a narrativa, né, é o Trump batendo e a Cláudia Sheinbaum respondendo, e aí sendo colocada como empoderamento, né, feminino, assim. Calma, gente, vamos ver o que acontece, tá? A geopolítica ela vai um pouco mais além do que essas coisas. Então, gente, então o que acontece aqui no Brasil, né, dentro desse contexto geral? O Brasil apostou numa vitória do Joe Biden, tá? Não adianta o governo negar, dizer que não estava preocupado com isso. Apostou e perdeu, porque a gente aposta e perde, né? Faz parte, né? E aí, né, para a agenda progressista, ambiental, multilateral, e aí, professor Maia, eu coloquei uma dúvida, né, assim, o que vai nos beneficiar multilateralmente? Chato mesmo, né, eu acho que o grande papel do governo Biden no Brasil foi justamente a questão da preservação da democracia no país. A vitória do Trump traz uma necessidade de acomodação, né, nós temos o tarifaço, o Senado passou uma lei de reciprocidade, né? Então, o que vier na nossa cabeça, a gente promete dar na cabeça deles também, né? Usando o jargão popular. Então, vamos ver como é que isso se dá, né? Porque muitas vezes o Trump ele vai para o limite para depois voltar para trás. Pontos de convergência. O Trump elogiou a lei eleitoral brasileira, né? Achei muito engraçado. E agora está convergindo também com a posição na Ucrânia, né? O presidente Trump elogiou as falas do presidente Lula sobre a Ucrânia. Legal, né? E aí, pontos de divergência, obviamente, com o conservadorismo, direita, né? E agenda geopolítica e econômica. Mas, né, gente, os Estados Unidos, eles sempre vão engajar para conter, tá? Chegando ao fim já da apresentação, a gente vai ter um cenário de perguntas, né? E eu vou projetar alguns cenários para vocês e trazer algumas perguntas. A gente tem hoje no mundo, os Estados Unidos e China, uma coexistência competitiva global que afeta que afeta diretamente a América Latina e o Brasil, mas é preciso lembrar que a gente reside num outro patamar de poder. É uma relação de poder assimétrica, tá? O Brasil é um país vulnerável. Não estou dizendo que o país é fraco, tá? Só que o país se enfraqueceu. O Brasil de Lula 3 não é o Brasil de Lula 1 e 2, certo? Então a gente tem que lembrar disso. Nós estamos num mundo de ondas de choque, de multipolaridade instável. Brasil e América Latina estão ainda mais fragilizados porque eles estão desintegrados, tá? Nós abrimos mão da nossa integração regional, isso é gravíssimo, tá? Gravíssimo, não é culpa dos Estados Unidos, não é culpa da China, é culpa nossa, tá? É culpa nossa, é falta de um projeto nacional que banque a manutenção das nossas uniões entre estados, tá?
Ah, mas o Milei é de direita, fulano é de esquerda. Gente, Kissinger foi à China nos anos 70. Tá? Tem que sair um pouco dessa polarização e pensar que o mundo está transformando. Gente, a gente não tem mecanismo de construção de confiança na região. A gente abriu mão, nós tínhamos uma estrutura institucional, sabe? Por que a gente abre mão de uma Unasul? Por que a gente busca um Mercosul voltado para o comercialismo? Condição periférica, mas não é uma condição periférica que vem só de fora. Não estou negando a influência externa. Eu considero ela muito elevada, mas também vem de um projeto político interno que nós não temos. Tá? De novo, tá? Vou insistir nisso. Nós temos elites cooptadas, fragmentadas e polarizadas. Trump vai testar os limites. Embora ele tenha jogado uma nova cortina de fumaça, dizendo que ele quer o terceiro mandato, ele não vai mexer no terceiro mandato. Tá? Ele não vai ter. E a gente vai também, sei lá, daqui a 20 anos, né? Sei lá, quantos anos são? Daqui na próxima eleição vocês me contam, tá? Mas eu acho que isso é também uma cortina de fumaça, ele não vai tentar. Mas a gente tem que ver quais que são a viabilidade das políticas dele e a maneira como isso vai se dar em termos de pressão doméstica e global. Tá? E aí, já encerrando, né? Quais são as projeções, gente? A crise vai estourar nos Estados Unidos já se ele mantiver o curso que ele está indo. As bolsas estão em desequilíbrio, os preços dos alimentos continuam altos, a lua de mel vai acabar rapidinho e a população ela vai começar a baixar isso. Aí vocês podem pensar o seguinte: tudo também não faz parte de uma estratégia de gerar o caos porque eles não conseguem mais gerar ordem? Tá? Lembre de 45, quem que eles eram. Lembre de 2025, quem eles são. Eles têm hoje os mecanismos institucionais, ideológicos, para gerar uma nova ordem internacional, ou isso está a favor dos BRICS? Tá? Quem que criou coisa nova? Quem que criou coisas diferentes? Os BRICS, né? Aqui na América Latina. Sabe? Você tem uma oportunidade de barganhar, de se desenvolver, mas você precisa ter um projeto de Estado. Tá? E são duas opções. Você tem uma opção, que é a opção americana, que é a geração de caos e repactuação da ordem, barra destruição da ordem. Tá? É isso que o Trump está fazendo. Ele vai levar ao limite, gente. Quando você leva ao limite, na Guerra Fria a gente tinha uma expressão que era brinksmanship, que era quando ia morrer todo mundo na guerra nuclear. Aqui é um pouco isso, né, gente? De repente você está numa guerra total. Sim, o Biden foi melhor. Você está numa guerra no coração da Europa. Tá? Ah, mas foi bom porque aumentou. Tá, foi bom para eles. Por que foi bom para a gente? Gente, procura a resposta. Porque tem gente aqui que defende, sabe? Chocado. Mas, enfim, tá? Qual é a outra opção? A criação de ordem via desenvolvimento com a China. Qual é a capacidade da China resistir aos Estados Unidos? Qual é a capacidade da China mudar a América Latina, como ela está mudando, por exemplo, o continente africano e alguns países do Oriente Médio? Não sabemos. Por quê? Porque aqui é diferente, aqui é uma zona de influência americana. Qual vai ser a reação deles? Pontos de interrogação. Grandes questões: tecnologia, mercados, agronegócio, minerais críticos e terras raras. E aí, encerrando, né? A questão, gente, hoje, para a América Latina e para o Brasil, não é escolher entre os parceiros, mas definir nesse sistema internacional qual que é o nosso projeto nacional soberano. Como a gente reduz vulnerabilidade, como a gente aposta no desenvolvimento, política industrial e outras coisas. Vamos conseguir? Não sei. Conto com vocês para ajudar a procurar esse projeto nacional soberano. A gente precisa de Estado. E não se engane, todo neoliberal que faz campanha dizendo que não quer o Estado, ele precisa conquistar o Estado para trazer o projeto dele. Se fosse tão ruim, todo mundo ia querer? Acho que não. Tá? Então, o que falta hoje para o Brasil, para a América Latina, é, primeiro, compreender essas macro tendências estruturais americanas. Nós vivemos uma transição hegemônica, uma coexistência competitiva Estados Unidos-China, e é nesse mundo, que é muito similar ao mundo, sim, da Segunda Guerra Mundial, que a gente precisa se mexer. Só que a gente precisa ter um projeto nacional, saber quem a gente é
e para onde a gente vai. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. Então, mais uma vez, agradeço e vou encerrando por aqui. Obrigado. Parei de novo. Excelente, Cristina, muitíssimo obrigada. E é bom que você deixou questões fáceis para os internacionalistas do futuro, né? São perguntas fáceis que vocês têm que responder, problemas fáceis que vocês têm que resolver. Eu sei que a gente tem que encerrar por volta de 15 horas. Bom, tá. Então, a gente tem tempo para perguntas. Por favor, fiquem à vontade. Ok. Vamos lá. Não sei quem foi primeiro. Acho que Thiago, depois Vitor. Eu tinha mais gente que eu não acompanhei. Acho que tinha mais um. Tá, vou começar com essas três. Thiago, por favor. Tá chegando aí. Está chegando. Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Thierry, sou doutorando aqui pelo MEI. Primeiramente, gostaria de agradecer a professora pela as coisas que você falou, acho que foi bem importante em vários que estão acontecendo hoje em relação à política do Brasil. Eu anotei algumas coisas aqui só para você ver de onde eu estou tirando o pensamento, né? De onde de onde saiu, do que você apresentou. Então, o Trump ele se aproveita da posição sistêmica dos Estados Unidos para usar essa simetria de poder a favor da política externa que ele está tentando promover, né? Então, isso acaba indo dentro de um dos pilares que você falou, que é essa contenção da agressão econômica, da influência política maligna, e da mesma forma que existem esses países que se encaixam dentro da comunidade regional de aliados dos Estados Unidos, também existem aqueles países que não estão dentro dessa bolha, né? Então, a minha pergunta é se seria possível a gente já começar a discutir a formação de uma aliança internacional contra os Estados Unidos, principalmente contra a política especificamente do Trump, já que tem muitos países sendo negativamente afetados pelo que o Trump está fazendo, né? Então, eu acho que isso provavelmente partiria de uma liderança no sul global, muito provavelmente da China, mas que outros países que não fazem parte dessa bolha dos Estados Unidos também podem entrar, né? E aqui eu pensei num exemplo que aconteceu recentemente quando o Trump foi na Irlanda, se não me engano, ele conversou com algum ministro lá. E o Trump falou que a União Europeia, por exemplo, ela se aproveitou muito das empresas americanas, porque as empresas americanas entraram pela Irlanda dentro da União Europeia e acabaram influenciando muito o mercado europeu. Então, ele dá o exemplo da Chevrolet, se não me engano, que na Europa tem muitos carros da Chevrolet e esses países não pagam imposto suficiente para os Estados Unidos, né? Então, seria algo iniciado pelo sul global, mas que tem espaço para outros países do norte global que estão sendo negativamente influenciados. Então, eu queria saber se existe essa possibilidade de discussão. Obrigada, Thiago. Vitor? Olá, bom dia. Obrado, professora, por ter vindo aqui ao MIG para essa aula inaugural. Eu sou Victor Cabral, sou doutorado aqui no MIG. A minha pergunta é em relação a como a senhora avalia a posição dos Estados Unidos relativamente dúbia, em que a gente tem, por exemplo, um Project 2025, que diz que a China é o grande inimigo que está hoje na América Latina, que é o produto muito ventania, então é a base da insegurança hemisférica que a gente tem hoje, e todo um discurso de intervenção no sistema judicial latino-americano para ser mais liberal ou para ser mais conservador, e com o Project 2025, que é um projeto muito financiado e embasado pela extrema-direita dos Estados Unidos, dizendo que a gente precisa ter dinheiro para organizações aqui na nossa região, não só lidarem com questões de aborto, mas também em algum nível de uma perseguição à esquerda. Então, a gente tem um projeto sendo definido, muito bem embasado, com mais de 900 páginas definindo como deve ser feito uma intervenção na nossa região. Ao mesmo tempo, a gente tem a China, que em uma única reunião, por exemplo, no Fórum China-CELAC, consegue jogar 250 bilhões de dólares em investimento
enquanto, por exemplo, a senhora falou do retorno da Cúpula das Américas, que é sempre uma reunião para a formulação de política e nunca se fala de dinheiro. Quando na própria OEA os Estados americanos dizem que nós queremos dinheiro e menos papo. Então, como a senhora consegue avaliar essa perspectiva do Trump com algum discurso um pouco mais intervencionista em situações sociais e de comportamento, numa disputa contra a China, sem trazer dinheiro da forma como a China traz? E num contexto hoje de segurança, que é o Salvador totalmente alinhado com os Estados Unidos, e agora o Daniel Noboa concorrendo ao segundo turno para ser eleito, e nos Estados Unidos praticamente ignorar uma intervenção militar no Mar do Brasil. Como a senhora percebe isso? Obrigada, Vitor. E a terceira era aqui, desculpa, não sei seu nome. Depois você se apresenta no microfone, por favor. Era... Obrigada, Matheus. Por favor. Boa tarde, meu nome é Bento, eu sou calor. Bento? Bento? Bento, tá. Primeiramente, obrigado por vir aqui falar com a gente precisa. A minha pergunta é, eu lembro de você ter dito que durante o Lula 1 e o Lula 2, a estratégia de governo dele era completamente diferente. Você também tinha dito que o Brasil, com o tempo, se tornou muito mais vulnerável do que era no passado. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. Isso tem a ver com a falta de colaboração que a gente tem com os nossos parceiros aqui. Como é que o Lula 1 e 2 se difere do Lula 3? E como é que a gente pode, talvez, se tornar menos vulnerável no futuro, levando em conta essa mudança radical no cenário político global que a gente está vendo no mundo? É isso. Obrigada, Bento. Então, eu passo a palavra agora de volta para você e a gente faz outra rodada depois. Obrigado, Isabel. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Eu vou responder em ordem, tá? Então, começando pelo Thiago. Thiago, assim, a minha impressão é que já está em andamento, tá? Eu acho que o que aconteceu são... Bom, assim, só contextualizando. Quando os Estados Unidos construíram a ordem internacional, uma das grandes características dessa ordem do pós-Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria era justamente uma coisa que fazia com que os Estados Unidos se tornassem o principal aliado de todos os países dentro do sistema internacional, mesmo que eles não fossem amigos, né? Em que sentido? No sentido de... São duas expressões, né, que eles usam. Honest broker, tá? A ideia do primo e a ideia do primus inter pares, né? Então, o que era o holder of the balance também, né? São três expressões que elas trazem um pouco isso. Então, você tinha o poder bélico, poder institucional, poder ideológico, e o exercício do poder americano, ele se dava dentro de um sistema de autorrestrição estratégica, que é um pouco o que o Eikenberry fala lá no Leviatã Liberal, né? Então, essa questão de você ser o primus inter pares, e você ter essa capacidade meio de você jogar o xadrez do balanço regional, fazia com que as coalizões anti-americanas elas fossem menos possíveis e menos potenciais de ocorrerem. Por quê? Porque aí, os países, como eles eram beneficiados pelos organismos multilaterais, pelas agendas geopolíticas, eles não teriam interesse em desfazer a ordem americana, mas sim trabalhar dentro dela a partir de um reequilíbrio de poder. Isso começa a ruir, aí é a minha interpretação, tá, gente? É a maneira como eu vejo temporalmente. Isso começa a ruir, basicamente, no governo Bush 1. No governo W. Bush, mandato 1, tá? Porque são dois Bush. Normal. Então, assim, naquele período do 11 de setembro, né? Então, você vai ter 2001 a 2005, é um período no qual os neoconservadores
eles começam a refazer essa lógica internacional. Por quê? Porque os Estados Unidos já estão pressionados pela China, você já tem um recurso de poder menor, né? Já é uma fase de um novo declínio, e o instrumento preferencial dos neoconservadores, dentro dos três pilares da ordem, é justamente o instrumento bélico, né? Então, é uma outra visão. Vou refazer a Eurásia, PH global contra o terror, enfim, né? É uma coisa que ela vem, essa lógica de pensamento, ela vem antes do 11 do 9, mas é o 11 do 9 que libera um pouco as amarras. E aí eu acho que essa ideia do order of the balance, do pacto multilateral, ela começa a cair por terra, tá? E aí o Stephen Walter, ele tem um termo que eu gosto muito, que ele usa, que é dessa ideia de aliança internacional contra os Estados Unidos, com base no termo soft balance, né? Então, você cria alianças que elas não necessariamente são militares, ou elas conseguem realmente bater de frente com os Estados Unidos, que excluem os Estados Unidos. Então, o grande barato delas não é só bater de frente, mas é excluir os americanos daquele espectro de poder. Então, aí eu incluo os BRICS, eu incluo a Unasul, tá? O BRICS vem em 2009, por exemplo, tá? Como instituição, mas ele nasce de uma forma que é né? Ele é um acrônimo do Banco de Investimentos. Então, eu acho que aí começa um pouco esse movimento de soft balance. E o Bush, no segundo mandato, ele muda um pouco. Ele vai um pouco para trás, e aí o Bush 2, desse mandato, ele é muito similar ao Obama 1. Então, o processo ele meio que quebra. Só que na política, essas questões quebram completamente. O BRICS está aí até hoje. Eu lembro que quando começou, né, a gente às vezes ia defender os BRICS em palestra, tinha gente que ficava horrorizado. Isso não vai durar nada, Banco de Desenvolvimento dos BRICS é uma bobagem, né? Então, de 2009 em diante, a gente ouviu muita coisa. Mas, assim, para mim, tá, de novo, eu acho que é o maior movimento de transformação da ordem internacional, tá? Porque não a questão não é você examinar se vai dar certo ou não, nessa visão imediatista. Eu acho que está dando certo, tá? Só que é uma transição hegemônica. Então, você cria espaços de balanceamento que eles são separados da influência americana. E isso permite que você reconfigure essa ideia de aliados e inimigos, tá? Então, eu acho que é possível, eu acho que o Trump está acelerando isso. Eu confesso a vocês que tem algumas coisas que estão muito na minha cabeça, assim, no seguinte sentido, eu não tenho a resposta ainda, tá? Até compartilhar com vocês é uma coisa para a gente debater. Será que o Trump ele não está levando algumas coisas ao limite porque ele sabe que ele não tem mais controle? Então, essa geração do caos. Só que essa geração do caos, ela pode ter o efeito contraproducente. E aí eu penso, será que ele é tão burro assim ou ele quer o contraproducente para reafirmar estratégias? Mas esse é um outro problema de quem estuda Estados Unidos. A gente dorme e acorda com teoria da conspiração, tá? Então, não tem muito fundo, assim, por exemplo, eu não saberia te dizer, por exemplo, uma teoria acadêmica hoje que vai dar suporte a essa minha sensação, tá? É uma sensação. Mas, como um processo em andamento, com dinâmicas estruturais e conjunturais, eu acho que esse soft balance, ele sim é uma possibilidade. Por que o Trump, talvez, ele sobreviva mais tempo? Porque a gente também, por exemplo, eu acho no Sul um processo de soft balance, que bate de frente direto com ela. Só que ele foi destruído por nós mesmos. Então, eu não subestimo a força americana, mas eu concordo com você, eu acho que está em andamento, tá? Mas eu boto a culpa primeiro lá no Bush filho, 2001, tá? Mas concordo, sim. E a União Europeia, aí, sendo uma boa geopolítica, cara, eu acho que a União Europeia, não sei, eu não coloco a União Europeia
no ponto alto hoje. Eu vou muito na... Tem um livro do Zbigniew Brzezinski, né? Vocês mais antigos, que já estão mais tempo, já estão em doutorado, vocês conhecem o Zbigniew Brzezinski, né? Que escreveu, o último livro que ele escreveu antes de morrer é o livro Strategic Vision, e ele fala uma coisa da União Europeia naquele livro que eu acho ótimo, assim, os meus colegas que estudam a União Europeia, toda vez que eu falo isso, querem jogar o livro em cima de mim, falar, isso, a União Europeia é legal, mas eu não resisto. O Brzezinski fala que a União Europeia só comprova a sua irrelevância estratégica dia a dia. Então, é 2012, mas com esse apoio incondicional que eles deram ao Biden, essa questão da Ucrânia, a destruição de muitas indústrias alemãs, hoje, não sei, de repente o Brzezinski vem na minha mente, mas enfim, tá? Eu acho que são opções equivocadas. E a União Europeia ela continua também, hoje, com muitos governos de direita chegando no poder. Precisamos intervir isso, inclusive em países como a Alemanha, é um risco sempre presente, né? Então, quando eu ouvi a Angela Merkel meio que apoiando, assim, a possibilidade de você fazer coalizões com a AfD, não sei, são coisas que me tiram o sono, tá? Mas tem um livro muito interessante, eu não vou lembrar o nome agora, tá? Depois, se você quiser, você pega meu e-mail com a Isabel, o Ricardo, que é um livro que fala da dinâmica amigo-inimigo, usando esses termos mesmo, na política externa americana. É um livro meio antigo, tá? Meio antigo não é tão antigo assim, mas é de um professor inglês que aí ele meio que explica essa dinâmica engajamento com tensão. Então, como na própria política externa americana, a noção de amigo e inimigo ela é meio dúbia, né? E ela fica meio enevoada e ela depende muito da postura do país num determinado recorte temporal, tá? Mas aí depois eu posso passar a referência. Mas eu acho que está dentro, gente. Eu acho que a ordem americana global, da qual nós conhecemos, eu acho que a ordem internacional está desfazendo, está definhando, né? E a gente precisa parar com isso, senão criando mecanismos novos, como o Banco dos BRICS. E é aquilo que eu falei, não é dar certo ou não dar certo. É você criar uma alternativa a uma ordem internacional existente. Eles estão acelerando isso a olhos vistos. Se por erro tático, estratégico ou objetivo, aí eu já não sei, tá? Mas eu acho que é um pouco por aí. Vitor, vamos lá. Eu optei por não falar do Project 2025, tá? Porque o próprio Trump, eu discordo, tá? Eu acho que o Trump nisso mentiu também, né? Porque o Trump disse que aquilo não era uma política oficial, tá? Mas eu tenho 2 orientantes que eles estão trabalhando diretamente com o Project 2025, e aí eu optei por não falar, por não ser uma coisa oficial, tá? Então, eu deixei como uma coisa meio pairando aqui, e aí fui direto nos sites oficiais deles, mas eu acho que o Trump mente. Claramente é coisa de gente de dentro do governo, a gente estuda isso, tá? Então, meus 2 doutorandos estão trabalhando um pouco com isso. E aí, Vitor, eu acho que é o dilema que eu coloquei no final, tá? Eu não vejo os Estados Unidos sendo capazes hoje de competir com a China em diversos setores. É um outro modo de vida, é um outro modelo. A minha tese é que a gente está vivendo no Ocidente uma crise civilizacional, tá? E essa crise civilizacional, ela vem muito da exacerbação desse modelo neoliberal, desse modelo social individualista que a gente vive, né? E isso tem um impacto nas escolhas políticas da sociedade, né? E essas escolhas políticas que estão levando a essa desconstrução de modelos do estado de bem-estar. Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, a destruição do SUS, né? Então, é um pouco complicado, tá? Mas estou me desviando um pouco da tua pergunta. O que eu acho que aí os Estados Unidos vão fazer realmente é uma política de intervenção e gerência com os mecanismos que eles têm. O mecanismo político, o mecanismo tarifário, tá? É isso que eles vão utilizar. Agora, essa proposta de geração de ordem, ou pelo menos de criação de caos para impedir o crescimento da China e as novas alternativas, eu acho que ela vai bater no teto.
Porque é aquilo que você falou. Eles podem fazer o que eles quiserem. Convoca a cúpula, faz América Cresce, faz PAP, PAEP, agora já esqueci a sigla, mas não tem como, né? Então, eu pego sempre o exemplo da Argentina do Milei, né? Você tem todo um discurso, toda uma prática interna que ela é muito ligada a essa agenda da direita transnacional. Mas, em termos econômicos, ele ainda não conseguiu se desvincular da China. Então, aqui no caso do Brasil é a mesma coisa. Eu até conversei com alguns colegas americanos, né, sobre isso, e falei, olha, gente, não adianta você pressionar para o Brasil não ter mais relação bilateral com a China, isso não existe, tá? O Brasil vai continuar recebendo investimentos da China, o Brasil vai continuar crescendo, e vocês têm que competir nesse espaço. E aí eu apresentei para ele, para esses colegas, uma das grandes contradições, que, olha, o agronegócio é um grupo extremamente vinculado à direita transnacional aqui. É o agronegócio, são as políticas, né, associadas à questão de costumes, né? Mas vamos pensar no agronegócio. O agronegócio é uma das bases de sustentação da direita aqui no Brasil. E aí, você não pode pedir para o agronegócio quebrar as relações com a China. Então, o cara ele vai continuar fazendo um discurso anti-aborto, mas ele vai continuar pegando dinheiro da China. Então, essa contradição é algo que o governo americano, eu não acho que ainda conseguiu resolver, tá? Porque ele não tem como qual o espaço. E, inclusive, né, gente, vocês chegaram a ver esse pacote do Senado? Pacote não. A primeira grande união. Foi a primeira grande união, tá? De que PL que eu estou falando? Acho que eu até mencionei na palestra, né? Então, de você ter, diante do tarifaço, uma união entre o setor do agronegócio, né? Tereza Cristina, né, que está à frente dessa movimentação, para você ter uma resposta ao tarifaço do Trump com base em reciprocidade. É uma representante do agronegócio que foi uma figura extremamente presente no governo Bolsonaro, continua sendo muito ligada à direita, muito ligada a esses interesses, que se juntou no governo para fazer uma lei anti-tarifas, né, do Trump. Então, esse é o exemplo que, às vezes, a linha entre amigo e inimigo é muito tênue, né? Então, eu acho que os Estados Unidos eles ainda têm que aprender um pouco a administrar essas contradições, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? De dentro para fora. Não é só a pressão externa. E outra coisa, muitas vezes, eu dou sempre o exemplo da eleição de São Paulo, tá? Não adianta você vir com discursos muito abstratos. O prefeito que foi reeleito, Ricardo Nunes, que é aliado do Tarcísio, votou o Bolsonaro no palanque. Gente, ele ganhou em todas as regiões de São Paulo, menos uma. Ele ganhou em todas as periferias. Todas. Só não ganhou em uma. Tem que entender isso, sabe? Se a gente não entender isso, como eu falei, eu tenho pista. Mas eu acho que a gente precisa entender melhor. Então, eu acho que está nessa polarização, tá? Mas aí, se eu não respondi, depois vocês me pressionam de novo, tá? Bento, bem-vindo ao curso, né? Que você é calor, você falou. Tomara que você goste. Excelentes professores aqui, estuda bastante, tá? E para todos os calores que estão presentes também, né? Podem se esconder, passar vergonha, faz parte. Não, assim, não é completamente diferente o Lula 1 e 2, tá? Do 3. É que a minha visão é que o Lula, no início, ele queria reproduzir a política de 1 e 2 em condições internacionais e regionais muito diferentes, sem compreender um pouco a mudança. E ele próprio como político, né? As atitudes dele, às vezes. O Lula assim, gente, às vezes vocês reclamam do Trump, do Bolsonaro, mas convenhamos, né? Ele tem soltado umas que... né? Do thumbs down, né? Então, é complicado. Então, primeiro, né, só esclarecer isso. Ele quer reproduzir igual, mas ele não consegue. Eu acho que, como que deixar o Brasil menos vulnerável?
Aí, gente, a política tem um conjunto, né? Até estava lendo um artigo muito interessante do Luiz Nassif no GGN sobre isso. Tem um conjunto de 3 políticas que elas poderiam deixar o Brasil menos vulnerável, tá? É o Nova Indústria Brasil, que o Alckmin está à frente, é o projeto das rotas de integração latino-americanas, né? Que aí tem um nome específico, eu não estou lembrando agora, mas tem a ver com a junção tipo, refazer a integração regional sul-americana, mas com bases em infraestrutura, né? Um projeto para 2050. E tem mais um projeto de ciência, tecnologia e inovação, tá? Que aí seria o aumento de investimentos nesse campo. Então, esses 3 projetos conjugados, com mais ênfase em saúde e educação, eu acho que poderiam deixar o Brasil menos vulnerável, tá? Se você me perguntar hoje, nesse momento, se eu estou otimista, eu não estou otimista, tá? Não estou. Eu acho que a vitória do Trump ela tem um impacto aqui, tá? Mas eu não acho. A razão do meu pessimismo aqui não é o Trump, tá? A razão do meu pessimismo aqui são os rumos que o governo tem tomado. Não adianta você ter excelentes políticas, tá? Eu tenho acompanhado essas políticas, elas são excelentes, gente. Você olha no papel e fala, poxa, que legal, né? Vai investir em pesquisa, vai investir em ciência e tecnologia, vai investir em integração latino-americana, só que não tem dinheiro, tá? E o Brasil, com relação à China, ele tem meio trocado de dependência, né? Então, você está desnacionalizando, até tinha uma parte que eu tirei aqui, que era sobre desnacionalização dos setores estratégicos latino-americanos, né? De você ou vender para a empresa americana, ou você vender para a empresa chinesa, tá? E isso está acontecendo muito. Então, eu acho que esse seria o caminho para a gente se tornar mais sólido, menos vulnerável, mas eu não vejo, assim, eu vejo muita coisa boa no papel, mas eu não vejo muita coisa boa no dia a dia, tá? A gente que está no sistema público federal de ensino, a gente está vendo cortes em cima de cortes, em cima de cortes, em cima de cortes, em cima de cortes. Eu fico aqui até, tá? Falando de cortes. Então, eu vejo que tem um teto aí. Eu acho que a coisa não vai caminhar e não adianta só o Lula falar, fazer discurso. Não, tem que melhorar as coisas, senão não vai dar certo. E eu acho que, em termos de política externa, ser feita assim a aposta no Biden, tá? Isso eu acho que foi um equívoco. Estava claro que ele ia ter dificuldades para ganhar, depois a Câmara também, e o Brasil não se preparou. O Brasil tem uma aposta no multilateralismo muito alta, né? E o Trump tem uma aposta na destruição do multilateralismo muito alta. Então, a gente tem que meio que se refazer um pouco aí nesse caminho, tá bom? Não sei se eu respondi aí vocês, fico à disposição. Obrigada, Cristina. Eu estava só recuperando aqui, que eu achei muito irônico ler o discurso do presidente da Câmara, Hugo Mota, né, dos republicanos. Depois de anos e anos de polarização no Brasil, diante do tarifaço, a gente escuta o discurso. O episódio entre Estados Unidos e Brasil deve nos ensinar definitivamente que nas horas mais importantes não existe um Brasil de esquerda e um de direita. Existem apenas representantes do povo. A gente viveu para ver isso. A gente viveu para ver isso. E vamos ver mais coisas. Então, acho que as suas respostas foram, enfim, contemplaram tantos e tantos detalhes dessas discussões. Eu acho que para a gente conseguir encerrar no horário certinho, que os alunos têm que tentar comer e correr para a aula, acho que a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez, Cristina, pela excelente aula inaugural. Enfim, convidar a todos para lerem os livros, lerem os artigos e permanecerem engajados com esse tema e acompanharem, porque a gente precisa entender minimamente o que está acontecendo e continuar tentando responder essas perguntas, né? Obrigada, Cristina. Não, imagina, obrigado.